Vamos bater um papo sobre timidez. A timidez ela te faz perder várias chances na vida, de ganhar mais dinheiro, de iniciar novos relacionamentos amorosos, de amizade, de negócios. Te faz perder chances de tirar certos projetos do papel. Eu mesmo já perdi muitas chances porque fui tímido. E muitos pacientes chegam para mim na terapia porque estão ali travados, estão recuando, estão inibidos e estão deixando certas chances passarem na vida. E sempre sobra um ressentimento, um arrependimento por ter deixado a coisa passar, por causa da timidez. Então eu noto que tem muita confusão por aí sobre como superar a timidez. Alguns vão por um caminho mais técnico, então te passam técnicas de oratória para você falar bem em público, te passam técnicas para que você não se importe com a opinião dos outros, e existe um outro caminho que é um caminho mais do enfrentamento. Então assim, só vai, dane-se, enfrenta e pronto, acabou. Esses dois caminhos, eles têm algo de verdade aí, mas a coisa não se encerra nem em um e nem outro. É preciso que a gente encontre uma articulação entre esses dois caminhos. Então, é preciso que você encontre um certo repertório técnico, um certo repertório comportamental de como enfrentar certas situações, e também é preciso ter esse espírito de guerreiro, de enfrentar a coisa sem ter, né, assim, vai com medo mesmo. Mas a coisa não se encerra aí. Então, nesse vídeo, eu pretendo esclarecer algumas confusões, né? Trazer aqui uma luz sobre esse assunto para que você entenda qual é o verdadeiro caminho sobre como enfrentar a timidez. E pretendo no final te passar uma visão de mundo, um modo de enxergar a vida, mais precisamente, que está para além das técnicas. É muito mais profundo. E isso é o que realmente muda a vida da pessoa que está tentando enfrentar a timidez e conquistar novas oportunidades na vida. Então vamos começar com a primeira confusão, que pode ser que você esteja passando por isso agora, que é o seguinte: você ainda não identificou se você é introvertido ou extrovertido. As pessoas não conseguem identificar o seu perfil, o seu tipo psicológico, o seu tipo de atitude psicológica. Então, até onde vai a tua introversão e a partir de que momento começa a tua timidez? Né? Quer dizer, às vezes você é o cara mais calado ali da tua roda de amigos, você é mais calado, você acha que você é introvertido, mas você não consegue identificar, né? Quando começa a minha timidez e até quando é somente a minha introversão mesmo. Então veja bem, vamos esclarecer primeiro esse ponto. Imagine uma festa ou um evento social cheio de pessoas. O introvertido, quando ele chega nesse ambiente, ele conversa com as pessoas, ele tem interações sociais e ele sempre busca interações mais significativas. Ele quer ter conversas mais profundas, ele quer ter um laço mais íntimo na sua interação. E ele vai precisar descansar um tempo em silêncio para se energizar. Ele precisa ficar um pouco mais de tempo com seus próprios pensamentos e sensações, com as análises que ele faz do ambiente, do que ele está sentindo, do que ele está pensando, do que ele está vendo. Então, o introvertido, ele recarrega a bateria social, como dizem, dessa forma. Ele interage com as pessoas e ele se recolhe um pouco e ele se sente energizado nesse tempo sozinho consigo mesmo, com os próprios pensamentos e sensações. É muito comum que o introvertido, ele, quando está num ambiente social com muitas pessoas, quando ele tem um amigo próximo, ou mais de um amigo próximo, ele se sinta muito confortável. Mesmo no meio da multidão, ele se sente muito confortável, porque ele tem pessoas com quem ele pode ter essa troca mais significativa. O extrovertido é o seguinte: ele chega no ambiente e aquela quantidade grande de interações sociais o deixa energizado. Ele está se energizando enquanto ele fala com muitas pessoas, enquanto ele interage com várias pessoas. Ele flui nas relações sociais e é isso que o dá energia. O extrovertido, quando ele fica em silêncio, quando ele fica sozinho com os seus próprios pensamentos e sensações, ele se desgasta. Se ele for um extrovertido imaturo, o silêncio para ele vai ser insuportável. Ele não vai aguentar ficar sozinho com os próprios pensamentos. Então, essa é a diferença básica entre o introvertido e o extrovertido. Você precisa entender o teu perfil, o teu tipo psicológico. Essa é uma definição que vem da psicologia analítica. O Jung quem trouxe essa forma de enxergar
o modo como a tua intenção, a tua atenção flui, a tua energia psíquica flui inicialmente. Então, para Jung, o introvertido é aquele que a sua energia psíquica ela flui primeiramente para as suas próprias sensações e pensamentos. A atenção, a libido, como ele chama, ela flui inicialmente para o seu mundo interior. Então, o introvertido, ele lida com o seu mundo interior com mais atenção, por mais tempo, sem que ele precise se desgastar fazendo isso. Pelo contrário, ele está recarregando as energias enquanto ele lida ali com as suas próprias sensações e pensamentos. Já o extrovertido é o contrário. A sua energia psíquica flui, o seu interesse inicial flui para fora, para as coisas concretas, para as pessoas. E quando ele fica sozinho em silêncio, ele se sente mais desgastado. E aí, quando é que começa a timidez? Veja bem, você precisa entender qual é o teu perfil, e a timidez ela vai afetar tanto o extrovertido quanto o introvertido. A gente acha que o introvertido é aquele que é mais tímido porque ele é mais recluso. Mas isso não é verdade. O introvertido tímido, ele fica mais preso nos próprios pensamentos porque já é um lugar em que ele habita com facilidade. E quando ele fica tímido, ele fica cheio de pensamentos obsessivos, cheio de ressentimento, cheio de ideias e análises e ruminações. Ele fica desgastado dentro do mundo interior. Ele torna o seu mundo interior, que antes era um lugar de recarga de energias, ele torna o seu mundo interior um abismo. Ele se afunda ali. Então, quando você é um introvertido que está muito tempo inibido, com medo de agir e não age, você está fazendo o teu mundo interior se tornar um inferno. Os teus pensamentos são ruins, são distorcidos. Você tem cenas horríveis passando na tua cabeça, você está cheio de ressentimento, você fica amargurado. O extrovertido tímido, eu estou trabalhando aqui com imagens estereotipadas, tá? Essas coisas na vida real, na pessoa em concreto, elas são muito misturadas. Mas a imagem estereotipada do extrovertido tímido é aquele cara que não consegue suportar o silêncio e ele tem que preencher o silêncio toda hora, fazendo média com as pessoas, tentando agradar todos que estão ao seu redor. Ele não consegue se afirmar enquanto uma pessoa autêntica, uma pessoa una, aquela pessoa que tem personalidade própria. Ele tem que estar sempre agradando, puxando assunto toda hora, fazendo média, bajulando. Então isso é uma forma de timidez, porque toda timidez é um medo. Seja medo de agir, seja medo de ser quem se é. Então a timidez e a inibição são um medo e uma forma de se defender. Veja, sempre que nós agimos na vida, nós experimentamos sensações desconfortáveis. Essas sensações desconfortáveis, elas são angustiantes muitas vezes. Através da ação, eu vejo uma série de defeitos e desajustes que eu preciso ajustar na minha personalidade, na minha forma de agir, na minha forma de ser. Isso é a matéria-prima do autodesenvolvimento. Mas a pessoa tímida, ela tem medo dessas sensações. Então ela recua para se defender dessas sensações. E aí veja, a partir de que momento começa a timidez? Ela começa quando você tem medo de agir. Se você é introvertido, mas você olha para uma situação social e você vai lá e interage, mas depois você precisa recarregar as energias, tá tudo certo, esse é o teu padrão. Eu já vou te falar um caminho de amadurecimento para o introvertido e para o extrovertido, mas veja, se você é introvertido, você fala com as pessoas, mas depois precisa recarregar as energias sozinho consigo mesmo, tá tudo certo. Esse é o teu modo de funcionamento. Agora, se você é introvertido, você vê uma situação em que você queria entrar, por exemplo, tem lá um grupo de amigos, você queria se chegar ali, entrar no assunto, fazer conexões, fazer amizades, mas você fica com medo. Você tem medo. Não é uma questão de energia, de desgaste, de atenção, de intenção. É uma questão de medo. Você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo de ser humilhado. Esse medo, ele é a timidez. Então a timidez começa a partir do momento em que você experimenta um medo e você age de acordo com o que o medo está te dizendo. O medo te pede para que você recue e se mantenha numa posição confortável. Então, quando você decide por isso, a timidez se tornou
o medo se tornou aquele que decide por você. Então, as tuas ações estão sendo comandadas pelo medo. Aqui está o núcleo da timidez. E aí, veja bem, como é que a gente começa a vencer isso? Vamos primeiro falar do caminho de amadurecimento para o introvertido e para o extrovertido. E eu já te falo como é que a gente vai vencer a timidez. O introvertido e o extrovertido, já que eles têm um padrão de para onde flui a sua energia psíquica, eles têm um padrão complementar, naturalmente a maturidade do introvertido, ela vai ser um certo equilíbrio com a extroversão. Então, se você é introvertido, você precisa desenvolver habilidades sociais. Você precisa ficar um pouco mais extrovertido. Você não vai fazer isso forçando a barra e nem tentando parecer aquele teu amigo que é falante pra caramba, que é uma estrela, que é expansivo. Não é assim que você vai fazer. Você vai desenvolver a tua extroversão, sendo introvertido, se expondo a situações por um pouco mais de tempo e de uma forma um pouco diferente daquela que você está habituado a fazer, intencionalmente, com frequência. Então, num ambiente em que você está querendo chegar em alguém, querendo, né, falar com uma menina numa festa ou, né, entrar numa relação de amizade, de negócios, de projetos, você chega em uma pessoa, uma só, inicia uma conversa, mesmo experimentando desconforto, e fica ali exposto àquilo. Desenvolva habilidades sociais. Saiba chegar, pesquise sobre isso. Nesse campo aqui, vale a pena pesquisar técnicas, abordagens, formas de, naqueles livros de autoajuda, de, por exemplo, como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. São livros que têm ali uma série de sacadas que vão te ajudar a ter repertório, a saber mais ou menos o que fazer. Nesse campo, vale muito a pena ter repertório e ter técnica. Para o extrovertido, ele vai precisar desenvolver a capacidade de estar sozinho consigo mesmo. Ele precisa cultivar o silêncio. Ele precisa ter a capacidade de lidar com as próprias questões, com os próprios pensamentos, as próprias sensações, de maneira calma, sem perder, sem se agitar tanto e perder aquele estado interior de, bom, estou diante de mim mesmo e vou permanecer aqui por um tempo. Ele tem que aprender a suportar isso. Então, esse contrapeso, esse equilíbrio, na verdade, é o que vai ser o caminho de maturidade para um e para outro. Agora veja, de maneira geral, tanto o introvertido quanto o extrovertido vão precisar ter certas coisas em mente. Então, a partir de agora, eu vou falar algumas coisas que elas são absurdamente necessárias para qualquer um dos perfis. E essa tipologia junguiana, ela não é única, né? Existem outras. Por exemplo, existe a teoria dos 4 temperamentos humanos. Existem outras tipologias que falam sobre esse padrão. Se você é alguém mais expansivo ou mais recluso, mais retraído, mais contraído. Eu usei essa nesse vídeo, estou usando essa nesse vídeo para você ter uma base. Mas veja, vamos começar por uma técnica, né? Já que estamos falando de técnica. É uma técnica que é muito... Na verdade, não é técnica coisa nenhuma. É um estado de espírito. É uma forma de encarar as coisas, que é o humor. O humor é uma ferramenta poderosíssima para que você enfrente a tua timidez. Você tem que se tornar capaz de achar engraçado, de se achar engraçado, de achar engraçado o teu medo, a tua trava, o teu frio na barriga, aquela tua coisa meio robótica, de ficar prestando muita atenção em si. O Viktor Frankl, ele conta um caso no livro Em Busca de Sentido, nesse livro aqui. Ele conta um caso de um rapaz que suava muito e ele estava com medo de suar muito em público, né, para apresentar trabalhos, alguma coisa nesse sentido. E aí o Viktor Frankl trouxe uma sacada para ele, que foi o seguinte: o Viktor Frankl diz, olha, faça o seguinte, quando você for estar em público de novo e você tiver medo da sudorese, medo de suar, pense assim e queira fazer isso. Agora que eu vou suar mesmo, eu vou inundar esse ambiente de suor. Encontre essa intenção, encontre essa força. Faça força para suar o quanto você puder, para você inundar o ambiente. O curioso é que quando esse rapaz foi tentar fazer isso, ele achou engraçado e simplesmente não suou. Ele conseguiu ficar tranquilo na situação.
O que estava fazendo ele suar era o medo de suar. O medo cria uma ansiedade antecipatória. E ele começa a pensar, poxa, eu vou suar naquela situação. Todo mundo vai me achar um ceboso porque eu estou suado. E caramba, eu não posso suar. E o nervosismo faz suar. Então o medo gera mais medo. A antecipação gera mais medo. Quando o Frankl, essa técnica que o Frankl usa é a intenção paradoxal. Ela funciona por várias razões, mas uma das razões pelas quais ela funciona é justamente o humor. O humor faz você criar distância do problema. Faz você ver um certo ridículo na situação. E veja, ninguém tá nem aí para você. Faça a experiência de reparar o quanto você fica pensando nos outros. Quando você vê alguém fazendo alguma bobeira na rua, uma coisa ridícula, você pensa durante alguns poucos minutos e daqui a pouco esquece. Se você passa muito tempo pensando sobre algo ridículo que alguém fez na rua, é porque você está projetando alguma coisa tua na pessoa. Então você está pensando em si mesmo. E a maior parte das pessoas está pensando em si. Elas não estão nem aí para você. Se você fizer cometer uma gafe em público, elas vão ver, vão achar engraçado, vão pensar 2 minutos naquilo, mas depois elas seguem a vida. Você não vai ocupar a mente dessa pessoa, você não vai alugar um triplex na mente dessa pessoa, não vai. Não vai acontecer. Então, o Frankl, com essa técnica, com a intenção paradoxal, com o humor, ele não são a mesma coisa, tá? Mas a intenção paradoxal e o humor funcionam juntos. O estado de espírito, a forma de olhar para a vida com humor, o bom humor vai fazer você superar um monte de medo, porque vai criar distância do problema. Então, tá aqui uma técnica, se você quer técnica, cometa pequenas gafes intencionalmente com frequência. Fale uma palavra errada e não se corrija. Acho engraçado isso. Se você tem um amigo ali, vocês estão num ambiente social, você está com um amigo ou uma amiga, inventa alguma coisa para vocês fazerem que seja meio ridículo, meio engraçado. Faz e pronto, não se corrige. Com esse estado de espírito, acho engraçado você ser meio ridículo mesmo. Então, essa é uma primeira técnica, por aquele caminho técnico que eu disse, né? Quer dizer, isso aqui tem que estar no teu repertório. Ter essas pequenas gafes cometidas, ter um desapego de si, da própria imagem, achar engraçado, se achar meio ridículo. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto sobre o enfrentamento, e é aqui que a coisa, preste muita atenção nisso, é aqui que a coisa vai mudar para ti. Pensar muito em si, ficar preocupado com o que os outros pensam, cuidar da autoimagem, preservar a autoimagem, não se expor a certas situações porque tem medo do que vão pensar, isso tudo é um sintoma de pensar muito em si. É você ocupar os teus pensamentos. Você mesmo, a tua imagem, está ocupando os teus pensamentos o tempo inteiro. Você não foi feito para isso. Você é uma pessoa única e irrepetível. Única e irrepetível. Você tem uma missão a realizar. A vida, o mundo, precisa de você. Precisam de você. A vida deseja que você se desenvolva. O mundo precisa que você contribua com a tua força, com as tuas habilidades. As pessoas precisam de você, as pessoas ao teu redor precisam de você. Quando você começa a se desenvolver, você causa algumas coisas, alguns efeitos nas pessoas que estão ao teu redor. Se você não se desenvolve com medo do que eles estão pensando, em geral você também está atrapalhando o desenvolvimento do mundo. Isso é muito curioso de pensar, que a vida te deseja. Você tem uma missão a realizar. Essas coisas precisam estar no teu coração, assim, precisam criar raiz no teu coração. É isso que vai fazer você começar a achar o medo uma coisa pequena perante aquilo que você pode realizar no mundo. Então lá no início eu falei, olha, o medo, a timidez começa quando aparece o medo. E o medo ele sempre te promete um certo conforto. O medo ele te pede que você fique no conforto para não se expor àqueles desafios intensos. Quando você entende que você tem uma missão na vida, que você é chamado para coisas maiores, para realizar coisas maiores, quando você entende isso, o medo deixa de ser uma promessa de conforto e ele se torna um convite. Então, toda situação
que você sente que você poderia algo mais e você não faz por medo, é timidez e inibição. Mas quando você entende que você tem uma missão maior a realizar, aquele medo, aquela situação que você poderia algo mais, o medo é um simples sinal de que você pode algo mais. E é justamente aí que você tem que apostar. Então você vai descobrir um amor maior. Aquele medo é uma porta. Ele deixa de ser uma trava, uma prisão, um motivo de recuo. O medo se torna uma porta, uma lâmpada que acende. E, poxa, é por aí. É por aí. Claro que eu estou presumindo aqui que você é uma boa pessoa, né? Que você não está querendo fazer, por exemplo, estou com medo de assaltar um banco. Óbvio que não. Eu estou presumindo que você tem medo de tirar os teus projetos do papel, chegar numa pessoa para iniciar um relacionamento, chegar num grupo de amigos, falar com alguém sobre um projeto particular que você tem de trabalho, fazer negócios. Essas coisas, quando você tem medo de fazer elas, você está barrando o teu desenvolvimento. E o medo sinaliza simplesmente que você tem que ir por aí mesmo. Então, o enfrentamento puro e simples, sem ter essas coisas na cabeça, ele pode funcionar e ele funciona, mas ele funciona menos do que poderia se você entendesse que você tem uma missão a realizar. Você foi feito para realizar certas coisas no mundo. Se você tem religião, isso se torna ainda mais profundo. Existe uma passagem bíblica em que Cristo diz: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, debaixo da cama. Você não tem o teu coração aceso, você não tem um desejo de realizar um bem na vida para que você fique aí escondido, para que você recue diante desse bem. Você tem que ir para frente, tem que caminhar. Então, todo medo, a partir do momento em que você amplia a tua percepção, quando você passa a enxergar que o mundo precisa de ti, você precisa, a vida te deseja, você precisa agir, precisa se propor, precisa colocar as tuas habilidades para jogo, os teus projetos para jogo. Quando você entende isso, nessa perspectiva ampla, os medos se tornam convites, se tornam portas pelas quais você vai passar e chegar no teu dever ser. Você vai estar sempre percorrendo um caminho rumo ao teu ideal. E você precisa chegar no estado em que todos esses medos, eles contam a história de alguém que está se desenvolvendo. Então tá, naquela situação específica eu tive medo disso e eu consegui avançar. E eu cheguei nesse ponto aqui da minha vida em que a minha circunstância é essa e agora eu estou com um certo medo disso aqui, mas eu sei que é para lá que eu vou. Veja, entende o norte que isso te dá? Entende que você caminha com clareza? Então, esse é o caminho que você precisa desenvolver com passos concretos, todos os dias, para superar a tua timidez. Existem nuances específicas que acontecem na tua vida em particular. Isso aqui é o contexto geral. Esses detalhes do particular a gente resolve em terapia. Então, se você tiver interesse em fazer terapia comigo, manda mensagem no link que eu deixo na descrição do vídeo. Para leitura, para reflexão, eu vou deixar alguns livros de recomendação na descrição também. Beleza? Vamos embora!